Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Durante muitos anos, as trilogias do cinema sofreram com o mal. O terceiro filme ligeiramente era mais fraco do que os outros dois. Aconteceu com De Volta para o Futuro, aconteceu com O Exterminador do Futuro, aconteceu com a trilogia do Batman do Nolan e também aconteceu com O Poderoso Chefão. E hoje a gente vai ver como O Poderoso Chefão 3 se tornou um filme muito detestado por grande parte dos fãs dos dois primeiros e se todo esse ódio aí foi merecido ou não. Então apague as luzes aí do seu quarto e bora finalizar a saga O Poderoso Chefão aqui no canal Piuí. Justamente quando eu acho que você vai deixar o like, você tira ele de mim. Os dois primeiros filmes do Poderoso Chefão foram sucessos muito grandes, tanto de bilheteria quanto de crítica. Então a Paramount chegou pro Francis Ford Coppola e falou, bom, vamos fazer mais um, né? Só que o Coppola comentou, cara, mas a história dos Corleones já finalizou, não tem mais pra onde ir. Eu não quero! E logo depois que ele fez o Poderoso Chefão, ele lançou um outro clássico, Apocalipse Now. Aí o nome do cara ficou lá em cima, todo mundo colocava as fichas nele e achava que ele ia ficar lançando um filme bom atrás de filme bom. Só que depois de Apocalipse Now, a carreira dele começou a fazer assim, ó. Exatamente, os anos de ouro do Francis Ford Coppola acabaram em Apocalipse Now. Isso porque na sequência ele lançou um filme chamado O Fundo do Coração, em 1982. Esse projeto custou 26 milhões e faturou 600 mil dólares. Ou seja, ele deu um prejuízo inacreditável. E tinha a grana do Coppola ali dentro, tinha a grana da produtora dele, e logo na sequência o que aconteceu foi ainda pior, porque durante toda a década de 80 o Francis Ford Coppola não teve nenhum sucesso de bilheteria. Todos os filmes dele ou fracassavam ou tinham um desempenho abaixo do esperado. Então o homem ficou atolado em dívidas e pensou, como eu posso conseguir um dinheirinho para me livrar disso? Daí ele escutou uma música no fundo assim... Exatamente, e foi então que ele fez o trabalho sujo que ele não queria ter feito, O Poderoso Chefão 3. Lançado em 1990 com direção de Francis Ford Coppola, roteiro dele e também do Mario Puzo, O Poderoso Chefão Parte 3 nem era para ter esse nome no início. O pessoal queria fazer tipo um epílogo da história do Michael Corleone e queria que o título do filme fosse A Morte de Michael Corleone. Só que Poderoso Chefão Parte 3 é um nome muito melhor, muito mais vendável. Então a Paramount falou assim, ó, de jeito nenhum. Nem fodendo! O filme começa em 1979, aproximadamente 15 anos depois do final do segundo Poderoso Chefão. Aqui o Michael tá com quase 60 anos de idade, continua separado da Kay e os seus dois filhos foram viver com a mãe, afinal de contas, ela não é uma mafiosa da porra. Entretanto, conforme os anos passaram, o Michael mudou, ele ajudou outras pessoas, ele quis se tornar um cara dentro da lei. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E não à toa ele é condecorado pela igreja, ele recebe mais uma honra, olha que homem bom, ele já foi condecorado pelo exército e agora pela igreja. O próprio Papa mandou um salve pra ele. E nessa festa aqui a gente conhece a Mary Corleone, filha do Michael, que é uma garota muito legal, muito incrível, que está com muito fogo. Ela quer um namoradinho, ela tá apaixonada, sabe por quem? Pelo primo dela, Vincent, o filho de Sonny Corleone. Só que aqui o Vincent é um filho bastardo, então ele não possui o sobrenome do pai. Vincent, our name's not on the list. Write it in Mancini, M-A-N-C-I-N-I. Bom, e antes da gente seguir com a história, já vamos tirar o elefante branco da sala, que é falar sobre a Mary Corleone, o principal motivo de tanta gente detestar esse filme aqui. Ela é interpretada pela Sofia Coppola, a filha do Francis Ford Coppola, e a atuação desta garota é deplorável. E tecnicamente não existe. É exageradamente sensual. Já nesse evento de abertura a gente percebe isso, porque eles chegam ali, ela é a presidente da Fundação Corleone, então ela que responde pelas doações que estão sendo feitas e tal, só que ela só pensa em olhar pro Vincent e fazer carinha sexy e se insinuar. E O Poderoso Chefão, apesar de ser um filme de máfia com um monte de italianos, ele nunca foi um filme caricato.
Ele conseguiu evitar aquela retratação do italiano extremamente caricato. Agora, a Mary Corleone é uma personagem extremamente caricata, uma ninfeta que não tem como comprar em momento algum. Ela não parece uma pessoa. You know, you haven't kissed me hello yet. Relatives always kiss. Oh, now we're related. I'm your little cousin. Meu Deus! Só que assim, se ela fosse sensual e com fogo na periquita e convencesse na atuação, eu ia até passar um pano. Mas o problema é que a Sofia Coppola atua com uma songamonga. Ela tem umas caras que ela faz quando ela olha pro Vincent ou quando ela olha pro pai dela, que é um negócio que tu não consegue editar, velho. The Vita Corleone Foundation helps the impoverished of every country. What? Not doing anything is part of the problem. Na moral, não dá pra acreditar que ela é atriz. Na verdade, ela nem é atriz na minha concepção, né? Porque o Coppola queria colocar outras duas atrizes no lugar da Mary, só que não deu certo, ele acabou colocando a filha dele. E, cara, ele não devia ter feito isso, porque deu muito, mas muito errado. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. Aí tu tá errado. E assim, só mais um comentário sobre isso, é bizarro como sobressai. Sempre que ela tá em cena, ela chama atenção. Mas não como o Michael Corleone, pai dela, porque chama atenção na atuação, que é muito incrível e tal, mas é porque tá muito ruim. Destoa completamente, parece um personagem que caiu do nada no filme. Ela não pertence àquele universo. Ela destoa de todos os outros personagens. É uma coisa assim impressionante o quão ruim é, e na minha visão é muito justa todas as críticas que foram feitas, porque essa personagem, ela passa muito perto de destruir o filme completamente. E outra coisa que é curiosa é que assim, geralmente quando fala de atuação e tal, é um aspecto que não tem como identificar muito bem o que é uma boa atuação de uma má atuação. Aí os críticos de cinema se juntam para estabelecer o que é uma boa atuação e tal. Só que no caso da Coppola, qualquer uma pessoa que nunca viu um filme na vida vai assistir esse personagem e vai falar assim, tem algo errado aí, né? Porra, bro, tem parada errada aí, irmão. E só mais uma coisa, desculpa, tá? Esse filme depende muito dela. Esse filme gira muito em torno dessa personagem e do que tá acontecendo com ela. Então é um problema maior ainda, por isso que o Léo falou que quase estraga o filme. Que cagada. Quem também aparece nesse evento é o Anthony, o outro filho do Michael, e ele tá lá com a Kay. Eles se reúnem com o Michael para avisar que ele não vai mais estudar direito porque ele quer ser músico. E aí o Michael, que sabe que ambiente de música é ambiente de droga, Ambiente de música é ambiente de droga. fica muito insatisfeito com isso, entendeu? Mas ele aceita. Ele fala assim, bom, eu não tenho o que fazer, né? Minha família não se importa comigo, então ok, vai lá, meu filho. Vai, filhão! E aqui eu acho que é importante a gente entrar agora sobre o personagem do Michael Corleone, que mudou bastante, né? Nos primeiros filmes ele era muito mais frio e calculista, ele era um cara que conversava muito com os olhos, ele ficava quieto, observando, e aqui se passaram uns anos e ele mudou bastante. Ele tá bem mais comunicativo, ele tem mais expressões faciais, ele até arranha às vezes uma comédia. Assim, na minha concepção, nem parece o mesmo personagem. É bem diferente mesmo, é importante a gente entender que o Michael passou anos mergulhado em arrependimento. Todas as coisas que ele fez e o resultado que isso teve, como a morte do Fredo, como a morte do pai dele, dos seus irmãos, toda essa história da máfia, isso corrói ele por dentro. Porque na real o Michael, desde o primeiro filme, ele falava, não, eu não sou igual a eles. That's my family, Kay. It's not me. E o Michael não só ficou igual a todos eles, como ele ficou pior e destruiu a própria família. Ele não tem mais nem os filhos e nem a mulher, entendeu? Então ele foi mudando ao longo dos anos. Hoje ele já tá um cara que quer fazer as coisas certinho, que quer o bem dos outros, mas às vezes, de fato, não parece o mesmo personagem. É porque a mudança não foi gradual, né? Porque a gente terminou o segundo filme com ele sendo o Darth Vader, o demônio, entendeu? O cara que tinha negócio na cabeça, ele fazia. E se passaram 15 anos, a gente não vê essa transformação gradual nele. Daqui a pouco ele tá completamente diferente e a gente tenta entender como, e não dá pra saber muito bem, né? O que tá acontecendo aqui, velho? Bom, como a gente falou, nessa festa tem um Vincent Mancini, um filho bastardo do Sony. Ele chega lá e fala, olha, eu faço parte da família e tal, quero conversar com o Michael. Ele vai lá, conversa com o Michael e comenta assim, olha, eu tô tendo umas tretas aqui com um mafioso, um cara que não sai do meu pé, eu quero a tua ajuda. Me ajuda, por favor. Aí o Michael fala, mas esse Joey Zaza aí, esse gangster que tá te incomodando, deixa ele pra lá, ele é um Zé Pequeno do caramba, deixa, não se importa com isso. Só que esse Joey Zaza aparece na festa.
chega lá com um prêmio pro Michael, fala, ó, parabéns pra ti, tu é incrível, e nesse momento tá o Vincent na sala. E já começa aquela briguinha, um olhando pro outro e tal, e aí o Michael fala assim, ó, chega de briga, vamos todo mundo apertar a mão, vamos ser amiguinho. Eles vão lá apertar a mão, só que o Joey fala pro Vincent que ele era bastardo, o Vincent perde a cabeça e arranca a orelha do Zaza. Bastardo. Assim como o Mike Tyson faria, né? Bom, o Michael vê no Vincent um pouco do Sonic, porque ele tem esse temperamento descontrolado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ele é um cara fiel aos Corleone, ele quer fazer parte da família que ele não faz atualmente. E aí o Michael fala assim, bom, tô vendo esse garoto aqui, acho que eu posso ajudar ele, o Michael tá nessa fase, né? Então... Ele comprou na planta, né? Ele comprou na planta e ele diz assim, ó, vem ser meu guarda-costas por um tempo, que a gente vai ir conversando e vamos achar um caminho aqui pra ti. Só que o Michael já não precisa mais de um guarda-costas para estar protegendo ele de pessoas que vão matar ele na rua, porque ele não tá mais nessa fase. O Michael já vendeu os negócios dele envolvendo cassino, jogos, ele tá tentando ficar limpo. E é justamente sabendo disso que aparece o arcebispo Gilday. O Gilday comanda o Banco do Vaticano, que é quem administra a grana do Vaticano. Só que durante a gestão dele, eles acumularam uma dívida de 700 milhões de dólares. Mandou bem, né? Mandou bem demais. E aí o Michael, que tá cheio de grana, fala assim, ó, eu te ofereço 500 milhões de dólares. Aí o Gilday ainda fala, não, eu quero 600 milhões de dólares. E aí o Michael fala, não, eu quero 550 milhões de dólares. Aí vira trato feito. 600 million. Trato feito! Em troca, o Michael quer a participação que a igreja tem na Immobilier, que é a maior imobiliária do mundo. O Vaticano detém 25% dela, o Michael já tem algumas ações, e se ele pegar esses 25% do Vaticano, ele vai ser o acionista majoritário. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Assim eles fecham o negócio e surge uma pequena treta, que é o seguinte, o Papa precisa dar o ok, porém o Papa tá doente e não pode fazer isso neste momento. E aí o Michael vai lá e fala, ô, como é que tá o velho lá? Aí o arcebispo fala, ele tá meio mal esse dia aí, daí passa uma semana, e o velho lá, como é que tá o velho? Aí, hoje o velho tá no bingo. Então ele fica enrolando o Michael, o Michael não aguenta mais. Bom, ficou claro que o Michael tá mudado nesse filme, né? Ele quer ficar limpo, ele quer limpar o nome da família, e é por isso que ele faz a Fundação Corleone. E tem essa ideia de comprar parte da imobiliária para fazer os negócios da família ficarem limpos, né? Um cara que vai organizar a parada. Aí você pensa, um mafioso comprando parte de uma imobiliária que tem ligações com o Vaticano, isso parece coisa de filme, né? Será? Parece coisa de filme, mas o caso é baseado numa história real. O Banco Ambrosiano, que lá nos anos 80 foi alvo de um grande esquema de corrupção. E, de fato, o Banco do Vaticano estava envolvido com esse esquema. Então o filme meio que se inspirou nisso aí, deu uma mudadinha na história. E a gente entende que o Michael tá aqui em busca de, primeiro, construir essa reputação dele de homem de negócios. E, segundo, garantir seus proventos mensais, entendeu? Porque se ele tiver essa participação tão alta nesse negócio, de fato vai entrar uma grana limpa e honesta para ele todos os meses. Nossa, viado, como o dinheiro é bom, né? E como é uma imobiliária do Vaticano, ele já consegue comprar também um lugarzinho no céu, né? Eu comprei um pedacinho do céu na Igreja Mundial do Reino do Quinto Dia, lá de Bangu. Com o Papa doente, o Michael Corleone precisa da aprovação de um conselho. Só que esse conselho é cheio de mutreta, com tal de Altobello, um dom mafioso, que chega pro Michael e fala assim, olha, eu até posso te ajudar ao pessoal aprovar isso aqui, só que quem quer rir, tem que fazer rir. Tem que dividir os seus negócios com a gente aqui, com os outros chefes da máfia. Aí o Michael faz isso, reparte a grana dele com um monte de mafioso, uma mesa gigante, cheia de mafioso, e todo mundo ganha um pouquinho. Mas o Joey Zaza não ganha, e ele fica doído, ele fica chateado. Vai lá, dá lá pro cara lá, vai lá, porra! Vai todo mundo pro caralho! E nesse momento, o Joey Zaza declara que a partir de agora ele é um inimigo do Michael, e aí ele sai desse local e 3 minutos depois aparece um helicóptero metralhando aquela sala inteira, mata praticamente o conselho inteiro, entretanto o Michael escapa dali. E aí ele vai pra casa, o Vincent ajuda ele a fugir daquele local, né? Eles chegam em casa, o Vincent tá pistola com o Joey Zaza, ele quer porque quer dar cabo desse cidadão. O Vincent, tudo que ele quer nesse filme é matar alguém, né? Esse é o sonho dele é virar esse mafioso que vai matar a gente, entendeu? Meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. E o Michael comenta pro Vincent que o Joey Zaza é burro demais pra ter armado tudo isso.
que deve ter treta envolvendo o Dom Altobello. Um detalhe importante é que o Dom Altobello era um aliado dos Corleone, ele sempre foi um aliado. Então nesse momento aqui, em que o Michael percebe isso, ele fica muito alterado. E aí ele solta uma das frases mais memoráveis desse filme, que é o momento que ele fala que quando ele pensou que tava fora, botaram ele de novo pra dentro dessas tretas. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Essa frase é maravilhosa, o Al Pacino tá bem diferente na atuação dele aqui, né? Ele tá mais expressivo, falando mais alto, gesticulando, parece bem diferente daquilo que a gente tá acostumado com o Michael Corleone original. Mas outra coisa que acontece com ele é que ele tá com diabetes. E aí logo depois de soltar essa frase, foi uma frase tão foda, tão forte que ele soltou, que ele começou a ter uma crise. E essa crise, meu amigo, é um overacting do caramba, né? Porque ele joga os braços pra cima, ele grita, ele bate nas latas, todo mundo sai correndo, segura ele, eu vou me cagar. Aqui em alguns momentos fica meio Hermes e Renato o negócio. Eu joguei tudo pro alto e simulei um infarto ali na hora. Foi o que veio na minha cabeça. Eu não falei que ele tava passando mal, gente! Eu não falei! E assim, que fique claro, né? A gente acha o Al Pacino foda demais. A gente já falou isso na parte 2, o quanto a gente gosta dele como ator. Mas de fato, ele mudou bastante enquanto ator com o passar dos anos. E ele acabou influenciando o personagem do Michael com essa mudança também, né? Yeah, that's true. Bom, depois de sofrer esse ataque, Michael Corleone vai pro hospital, fica internado. E enquanto ele tá lá bem quietinho, a mimir, o pessoal do lado de fora não para. A começar pela Mary e pelo Vincent, que ali eles começam a ter um romance. Eles conseguem. E a cena em que esses dois estão enrolando nhoque numa mesa, numa tábua de inox lá, cara... Que parada ridícula. Tipo isso assim, daqui é vergonhoso. Isso é Hermes e Renato de verdade. Isso é Hermes e Renato. Porque eles estão pegando na massa. Ai, a mãozinha em cima da outra. Ai. I love you too, cara, é muito tosco, é muito ruim isso aqui. Isso daqui é ruim, isso é caricato. E Poderoso Chefão não era caricato, o que aconteceu? Tá me tirando? O Coppola queria colocar a filha dele num filme. Daí ele teve uma ideia muito boa. Por que eu não coloco a minha filha num filme onde ela fica com essa tensão sexual o tempo inteiro com o primo dela? Parabéns. Eu tenho probleminha. Ó, mas não é só isso que o Vincent faz enquanto o Michael tá no hospital. Ele também aproveita isso, arma ali com a Connie, a irmã do Michael, e já dá cabo do Joey Zaza. Finalmente ele conseguiu o que ele tanto queria, que era eliminar esse homem. Zaza! O tempo passa, o Michael é visitado pela Kay no hospital, mas ela tem muita mágoa dele ainda, ele fala que mudou, que tá melhor. E pra provar que ele tá melhor, que ele tá mais da hora, eles vão lá pra Itália, porque o filho deles vai ter uma grande apresentação lá, ele vai cantar, vai ser um show incrível. Então vai a família inteira pra Itália, lá pra Sicília. Isso aqui parece uma família que tá saindo de São Paulo, capital, indo pra Santos passar um fim de semana. Essa é a vibe desse momento do filme, ele muda, tá todo mundo mais feliz, mais leve, entendeu? Aí ele chega lá e fala assim, ô minha Kay, eu sei que tu acha que a Sicília só tem vingança, só tem morte, mas eu vou te mostrar a verdadeira Sicília. Pega a mulher, bota no carro, faz um passeio. E vai na Disney, e vai no free shop, e vai o que mais tem na Sicília, todas essas paradas legais aí. Na verdade tem mais teatrinho de boneco, massa e limão, né? Só que é claro que um rolê dos Corleone nunca pode ser um rolê pacífico. Então nessa visita à Itália, o Michael aproveita, vai visitar um conhecido dele, vai lá tentar descobrir quem que realmente articulou aquela traição toda. E aí ele vai conversar com um cidadão que fala pra ele, olha, o Altobello sabe das coisas, cola nele. E aí o Michael chama o Vincent e fala assim, ô meu querido, já que tu tá passando a linguiça na minha filha, sabe que tu pode me fazer um favorzinho? Vai até o Dom Altobello, fala que tu tá insatisfeito com a nossa família, porque eu não quero que tu esteja com a minha filha, e fica observando ele. Vai lá e dá uma de agente duplo. E é o que o Vincent faz, ele começa a ter informações e tal, só que acontece uma outra treta na Sicília, porque alguém quer matar o Michael Corleone. Aí manda lá um cara, um assassino que é brabo, um cara que se veste de padre pra matar os outros, o Mosca. O tal do Mosca, né? Grande conhecido Mosca, que vai atrás do Michael, só que não encontra o Michael, e sim o anfitrião do Michael, o cara que cedeu a casa, toda a bondade dele pro Michael poder viver de boa lá na Sicília. E esse cara acaba morrendo, levando um tiro de 12 dentro de um carro.
E aí quando eles descobrem a morte do anfitrião da casa, chega lá um cara que trabalhava e fala assim, ó, sangue exige sangue, tu tem que matar o cara que matou o anfitrião da casa. E tu vai atrás desse maluco aí. E aí a Kay, que já tava lá mudando a visão dela sobre o Michael, olha e fala, bah, mas o cara não muda mesmo, né? Sempre envolvido em merda. Ah, mas é um merda, né? Quando eu acho que esse bosta tá indo pro caminho certo, ele volta pro outro. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. E aí o Michael tá voltando pro crime, mas ao mesmo tempo ele não quer fazer isso. Tanto é que no Vaticano ele tem um aliado, tem lá o cardeal Lamberto, que é pra ser o próximo papa caso o atual venha a falecer. E ele sabe que esse cara é honesto, esse cara é íntegro, então ele vai lá, conversa com o cara, ele até se confessa. E essa é uma cena também bem marcante do filme, porque ele mostra ali o arrependimento dele por tudo que ele fez, especialmente pela morte do Fredo. Então a gente vê que o Michael, ele não quer pecar mais, ele não quer mais estar nesse mundo. I killed my father. Só que, aos poucos, ele descobre que todo esse lance da imobiliária foi um golpe muito maior do que ele imaginava. E esse golpe, basicamente, é articulado por 3 pessoas. Tem o Licio Lucchesi, que é o chairman ali da imobiliária. Chefão. O chefão, o poderoso chefão da imobiliária. Tem o Gil Day, que é aquele arcebispo que tá enchendo o rabo de dinheiro. E fumando, que nem um maluco. E fumando, que nem um louco. E eu acho esse um detalhe legal do personagem. Porque desde o início fica claro que tem algo de errado com ele, entendeu? E o cigarro é importante, porque dá essa ideia de uma pessoa que não é tão limpa quanto deveria ser. Desculpa você que fuma. Mas geralmente o cara de filme, ele é um pouco mais sujo mesmo, né? Porque ele tem esse cheiro de cigarro. Meu Deus, como eu quero um cigarro. E o Frederick Kaisig, que é um banqueiro ali do Banco do Vaticano. Esses 3 caras, junto ali com o Dom Alto Belo, fizeram essa grande tramóia. E a ideia deles, basicamente, era, de fato, pegar a grana do Michael. Eles sabiam que o Michael estava cheio de grana por conta da venda dos negócios ilegais dele. E aí, eles queriam pegar o dinheiro e dar um jeito de eliminar o Michael antes de o negócio ser concretizado. Tem que matar uma porra dessa. Então eles acabaram se aproveitando que o Papa tá doente, deu uma enrolada a mais, e eles estão tentando fazer esse movimento para que o Michael morra antes que de fato ele se torne dono da parada. E é por isso que eles contratam lá o Mosca pra ir atrás do Marco Corleone. E aí, cara, rola uma guerra, né? Porque daí o Michael percebe que ele vai tomar no boga, chega lá pro Vincent e fala, eu tô velho, eu não consigo mais fazer tudo certinho, então eu vou te transformar em Vincent Corleone e agora tu vai ser um novo Don Corleone, um novo chefe da família Corleone. Fala pra ele sentar numa cadeirinha, aí vem os outros capos lá pra dar beijinho na mão do cara e todo mundo chama ele de Don Corleone. Don Corleone. Um outro chama ele de Don Vincenzo. Don Vincenzo. E o outro fala até Don Vincenzo Corleone. Don Vincenzo Corleone. Cada um fala um tipo de nome, entendeu? Tudo bem. O Michael então sai desse posto que já estava incomodando ele, fala pro Vincent sair de perto da Mary Corleone, essa é uma exigência dele, você vira o Don Corleone, mas sai de perto da minha filha, porque senão ela vai acabar morrendo, ela vai ser atacada. E quando ela descobre isso, ela fica muito... Ai, tô muito sensual hoje, Vincent, vem. Mas o Vincent prefere matar do que pegar a mulher, né? Love somebody else. E pra fechar, a vida ainda sorri pro Michael, porque a morte leva o nosso querido amigo Papa, entendeu? Ele tava doente, a morte vem, leva ele embora. Então, o que acontece? O cardeal Lamberto se torna o Papa, ele é nomeado João Paulo I. E aí, quando ele tá no poder, a primeira coisa que ele faz é fechar o acordo com Michael Corleone. Então agora ele tem o que tanto queria. Isso, obviamente, deixa o pessoal ali das tramóias muito puto e o Gilday vai lá e mata o Papa João Paulo I. E a história do Lamberto é baseada no Albino Luciani. E pra quem não sabe, o Leonardo Luciani, meu primo, cara! Que saudade dele, que ele morreu, né? Exatamente porque ele morreu, né? Esse é o verdadeiro João Paulo I, um cara que foi pontificado, virou o Papa, era o Bambambam, só que 34 dias após ele ter virado Papa, ele foi encontrado morto. E aí o pessoal achou essa morte meio estranha. E aí começaram várias teorias da conspiração, dizendo que na verdade ele foi assassinado, porque esse Papa entrou com um projeto de pegar e mover vários bispos corruptos de um lado pro outro, pegar e tirar essa galera da igreja, entendeu? E aí, pra evitar isso, deram cabo do velho.
E a teoria mais bizarra ainda diz que eles contrataram uma máfia pra fazer isso. Será? Bom, depois da morte do Papa, de todo esse esquema, finalmente chega o dia da apresentação do Anthony Corleone. E é ali que Dom Vincenzo articula a sua primeira matança. Porque pra ser um Dom Corleone, tem que ter esse momento, né? Tem que ter o dia do mês em que tu vai pegar e vai matar, tipo, umas 8 pessoas no mesmo horário, em lugares diferentes do planeta Terra. Eu sempre fiquei pensando, mas isso não é uma ideia muito boa, tu matar tantas pessoas no mesmo dia, né? Porque daí vai gerar muita suspeita. Né? Porque, por exemplo, no primeiro filme, tinha vários chefes de família da máfia. Morreu todos, menos uma família. Suspeito, otário. O Kaisig, o banqueiro do Vaticano, é enforcado numa ponte. O Altobello morre pela barriga, porque a Connie dá um canole envenenado pra ele e ele enche o bucho. E vou dizer uma coisa que me incomoda nesse filme, que é a montagem dele, porque a quantidade de vezes que esse cidadão aparece comendo esse canole, é um canolezinho desse tamanho. E o filme dá a entender que ele ficou mais ou menos 1h45 comendo aquele canole. Eu entendi que eram uns 4, 5, 16 canoles. Ele tem uns 25 canoles. Esse velho passou a apresentação inteira comendo. Ele nem prestou atenção na parada. A parada não tá envenenada, ele morreu de diabetes. Quem também morre é o Gil Day, que é assassinado por um guarda-costas do Michael Corleone. O mesmo que matou o Fredo. Exatamente. Esse é bom de matar, né? Ah, esse aí ele vai e faz trabalho, não tem tempo ruim pra ele. Ai! E lembra daquele anfitrião que recebeu o Michael e acabou morrendo? O guarda-costas dele quer vingança. Então ele vai até o Liccio do Chiesi, pega o óculos dele e enfia no pescoço do velho. E mata, né? Funciona. Cara, isso daí é difícil, sabe? Assim, o John Wick usar o lápis, eu entendo, porque o lápis pelo menos ele tem uma ponta, entendeu? Agora pegar um óculos e furar o pescoço, pô, é difícil pra mim. Complicou. Ou seja, tudo dá certo. Não dá não. Exatamente, porque o Mosca, aquele assassino que é brabo, ele passa uns 2 dias inteiros montando uma arma dele lá, ele tira a arma da maleta, bota a luneta, bota a bala, carrega, mira no Michael e aí ele resolve não atirar. Que ele quer que o barulho da ópera mexe com o barulho da arma, entendeu? E nessa enrolação que ele tem pra atirar no Michael, o Michael acaba saindo, entendeu? Aí dá uma merda, os caras morrem, ele se defende, até que finalmente o show do filho do Michael termina. E o pessoal vai sair, entendeu? Vai embora, ali no hall de entrada daquele prédio. Só que nesse momento... chega um Mosca com uma pistola e vai dar um tiro no Michael. Só que nesse momento tava lá a filha Mary falando: não, pai, eu quero casar com o Vincenzo, me deixa em paz. E nesse momento a filha leva um tiro no lugar do pai. A Mary cai com a expressão de mosca morta. Dad? O Mosca também morreu, é importante falar isso. Morreu como uma mosca, né? O Vincenzo matou ele com uma facilidade absurda. É, só que a Mary cai no chão ali, sem vida. E aí, meu amigão, se a nossa querida Sofia Coppola não sabe atuar morrendo, o Al Pacino sabe atuar sofrendo, né? Porque ele pega a filha dele e ele dá um grito mudo, um grito sem som, que dá pra sentir na nossa alma, né, cara? E eu acho essa cena muito impressionante, que o Michael, ele dá esse grito e vai cair numa baba aqui na boca dele. E daqui a pouco o som vai lentamente entrando do grito. E é um grito de agonia, um grito de dor. O Al Pacino sabe gritar, né? O filme, então, mostra alguns flashbacks da vida do Michael Corleone antes de cortar para 1997, quando ele está no jardim da casa do Dom Tommasino, o cidadão que recebeu ele ali na Sicília, lembrando a sua vida, e é ali, naquele local, sozinho, que o poderoso chefão morre. E esse filme aqui, o primeiro corte dele, a versão que foi para os cinemas, ele caía da cadeira e morria. Entretanto, ele passou por uma reedição em 2020 que cortou algumas cenas ao longo do filme, acrescentou outras, e aqui o filme termina com o Michael sozinho, olhando para o horizonte, nessa cadeira. E é muito triste a gente ver que esse homem que teoricamente prezava tanto pela família, terminou assim, sem ninguém se importando com ele. Ele morreu sem ninguém. Eu prefiro a cena que ele cai da cadeira.
que ele cai da cadeira e ninguém vai ajudar ele, entendeu? Então eu acho que pra mim frisa mais ainda esse bagulho de, tipo, ele tá sozinho, entendeu? Ele foi... Ninguém mais se importa com ele e isso é muito pesado, né? É o declínio do Michael Corleone. Declínio, porque... Sim. A queda de Michael Corleone, né? Como foi chamado o filme depois. Esse filme, inclusive, poderia ter sido, né, a queda de Michael Corleone, né? Não precisava ser a morte, né? Não, que ele cai da cadeira só, né? Até porque não tem como saber se ele morreu de fato, né? Ele caiu da cadeira, mas quem garante que ele morreu? E nesse que ele não cai da cadeira, esse aí, então, não dá nem pra saber que ele morreu, né? Mas que ele só tá estático, seu nome. O descanso de Michael Corleone. Deveria ser o nome desse Michael Corleone for sentar e dormiu. Podia ser. A sentada de Michael Corleone. Boa. O Poderoso Chefão 3 custou 55 milhões e faturou 136. E as críticas foram meramente positivas, mas muito longe da aclamação que os outros dois tiveram. E aí eu vou dizer uma coisa, tem que concordar com isso, né? E tá errado? Porque esse filme aqui não é ruim, longe disso. Tem boas coisas, boas cenas, é bem da hora ver o que o Michael virou em alguns momentos, sabe? Eu ainda acho que eles mudaram demais a personalidade dele, mas é bacana ver que ele aprendeu algo nesses 15 anos. Só que esse filme aqui é muito aquém, né, velho? Muito. Ele é muito inferior aos outros dois. Ele foi indicado a 7 Oscars, vale a pena a gente ressaltar isso. Inclusive, o Andy Garcia foi indicado a melhor ator coadjuvante ali pelo papel do Vincenzo. Mas vou dizer uma coisa, eu não acho que ele manda bem na atuação, não. É questionável mesmo, porque não é como se fosse uma grande atuação. O Al Pacino também não foi indicado. Até porque assim, né, a gente tem que falar que o filme perde muito tempo, ou na verdade investe muito tempo nessa relação da Mary com o Vincenzo, né? Mas vou dizer uma coisa, que casalzinho sem graça, né? Que casal xoxo! Isso é muito importante nesse filme, porque o destaque não é o Andy Garcia e não é o Al Pacino, o destaque é a Sofia Coppola. Ela tá tão mal no filme que ela consegue roubar a atenção desses dois. Dad, I want this to bring me closer to you. E às vezes dá pra entender por que as pessoas detestam tanto esse filme. De fato, a personagem dela atrapalha muito o andamento dessa história, muito mesmo. Eu não acho que esse filme merece toda essa raiva que as pessoas têm de falar que ele é um filme ruim, que ele é horroroso, que ele nem faz parte dessa trilogia, que era melhor não ter lançado. Eu acho um exagero absurdo. Mas que nem o Miguel falou, ele é muito abaixo dos outros dois. Quando a gente bota os três lado a lado, os dois eles estão juntinhos aqui em cima. Ó. Nota 10, os dois. E o terceiro, ele é muito inferior a eles, e é por isso que ele acaba sendo sempre lembrado como a ovelha negra dessa família. Godfather. I've seen that movie 200 times. Godfather 2 was definitely the shit. The third one, a lot of people didn't like it, but I think it was just misunderstood. Bom, no final das contas, essa saga aqui, cara, talvez seja uma das sagas mais influentes da história do cinema. Nossa, todo filme de máfia que veio depois do primeiro Poderoso Chefão se baseia e muito nesse filme. Os caras referenciam cenas, o cara chegou a imitar cenas e sempre que fala de máfia, a primeira coisa que a pessoa pensa é no Marlon Brando fazendo o papel lá do nosso querido Vito. Isso é uma parada memorável demais pro cinema e assim, eu amei fazer essa saga, porque assim, eu lembrava com muito carinho dos primeiros filmes, mas cara, vendo eles de novo é uma parada de outro planeta realmente e é entendível porque que é tão respeitado, né? É sempre bom que aqui no Piuí, quando a gente vai fazer essas sagas de filmes que a gente gosta, a gente assiste eles, mas com uma outra visão, assim, porque é o nosso lazer, mas ao mesmo tempo a gente vai dedicar uma atenção ainda maior pra isso. E é bom a gente ver e admirar um bom filme que é feito, assim, cara, com um esmero absurdo, com atuações maravilhosas, com uma história muito cativante. Envolvente, né? Parada. Envolvente, foi maravilhoso fazer essa saga. Que satisfação, aspira. Poderoso Chefão ainda tem alguns games, e é curioso, porque geralmente game de filme é uma merda, né? Mas nesse caso, os games são muito bons, você pode dar uma olhada. Tem o livro original, tem mais 1 milhão de coisas de Poderoso Chefão, mas agora o que importa é o nosso ranking de melhores e piores. E aí vem polêmica, né? E aí eu já vou lançar na do Léo, porque eu não tô a fim de assumir essa bronca aqui. Arregou. Olha, na minha memória, o segundo filme sempre foi o meu favorito. Eu acho que isso é muito por conta de ter sido o primeiro que eu assisti. Eu comecei pelo 2, eu descobri ali o Poderoso Chefão, criei uma relação afetiva e o filme é excelente. Entretanto, hoje em dia a minha opinião já é diferente. Eu prefiro o primeiro filme, acho que ele tá lotado de momentos icônicos, de cenas
épicas e maravilhosas. Depois vem o segundo filme, que é tão bom quanto o primeiro. Eu acho que pra mim é uma questão de preferência, é quase gosto pessoal do que uma avaliação muito técnica, sabe? E aí, por fim, vem o terceiro, que tá bem abaixo deles. Pra mim, eu vou ter que repetir o ranking do Léo e explicar que, assim, o primeiro filme, eu acho que ele é redondinho de uma maneira tão perfeita, sabe? Não tem nenhuma ponta solta, é tudo perfeito. Quando tu vê o segundo filme, ele é muito foda, ele é tão bom quanto, mas ainda tem um probleminha ou outro de roteiro que tu pode falar da motivação dos personagens, como é que alguns planos aconteceram, como o Marco Corleone percebeu outros. Tu pode encontrar alguns defeitos, coisas que não tem no primeiro filme. O primeiro filme é isento de defeitos. Quer dizer, o soco lá que pega a 1 km de distância é um defeito. Mas a gente esquece isso aí. E o terceiro filme é muito abaixo. Pra mim o primeiro é uma nota 10, o segundo é uma nota 10 e o terceiro é um 7, 7,5. Então ele é bem, mas bem abaixo mesmo dos dois primeiros. Mas o que a gente quer saber é qual é o seu ranking, qual Poderoso Chefão você prefere e o que você acha do Poderoso Chefão 3. Eu tô curioso pra saber se alguma alma na Terra prefere o terceiro filme. Acho vai ter. Sempre tem, sempre tem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou dessa saga. Essa saga Poderoso Chefão não é tão popular como outras que a gente fez aqui, mas a gente adorou fazer porque a gente adora esses filmes, né? Foi um prazer inenarrável falar sobre esses filmes e se você quer mais Piuí, acessa os links que tá aqui na descrição, vai nas nossas redes sociais, estão todas ali embaixo e você também encontra o PiuíCast ali, que é o podcast do canal Piuí. O podcast do canal Piuí que tem um episódio sobre a melhor trilogia da história do cinema. Um episódio que erra rude, mas você só vai descobrir por que ele erra tão rude se você for lá e escutar.